Olá, bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando também sobre, continuação, sobre o dom do Espírito Santo que ele nos dá, através do seu batismo. Vamos estar lá lendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos estar lendo e seguindo, o que diz, o texto e o contexto. Quanto aos dons espirituais, nós vemos, que o dom do Espírito Santo vem com o batismo, do Espírito Santo, aquele que recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele recebe também um dom, assim como em Pentecostes eles receberam um dom, de línguas, para testemunhar, profetizar, para limpar e queimar todos os pecados, transmitir o juízo de Deus sobre os ímpios, para que eles possam se converter, como vimos num vídeo anterior. Aqui nós estamos falando também sobre o dom que ele dá. E o dom que ele dá é através do batismo. No versículo 13, eu tive a oportunidade de ler e de estudar, diz assim: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo. Ou seja, ele não se refere ao batismo nas águas, ele se refere ao batismo com o Espírito Santo, porque ele está falando de Espírito e está falando também de batismo, pois em um só Espírito, está falando de Espírito, fomos todos nós batizados, ou seja, aquele que foi batizado no Espírito Santo, ele recebeu também um dom do Espírito Santo, pois aquele que batizou com línguas, batizou assim como as pessoas creem, os crentes creem que o batismo com o Espírito Santo somente em línguas. Não, o batismo com o Espírito Santo é para testemunhar da palavra de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo com fogo, como nós vimos, esse sim deu a língua de fogo. Batismo com fogo, batismo com fogo, também veio também com o batismo do Espírito Santo. Com o batismo do Espírito Santo, eles receberam um dom, o dom de línguas, como línguas de fogo, um batismo com fogo, como nós vimos, no vídeo anterior. Então, todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só Espírito Santo, e em um só corpo, em uma só igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, Então, nós vemos que todos nós fomos batizados em um só Espírito, Espírito Santo, Aquele que batizou com línguas também batizou com o quê? Vamos ler, Versículo 7. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, assim é como aconteceu, em Atos dos Apóstolos. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e o outro, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, profecias, a outro, dom de discernir espírito, a outro, variedade de línguas, a outro, a interpretação de línguas. Mas
um só, é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, ponto final. Né? Então, nós vemos que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Né? Batizado, né? Recebemos um dom de língua, um dom de cura, de interpretação, de variedade de línguas, de operações de milagres, dons de cura, né? Mas todos nós fomos batizados em um só Espírito, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente como quer. Assim como foi em particular no dia do Pentecostes, eles receberam o dom de línguas, né, para testemunhar até os confins da terra, né, para poder transmitir a palavra de Deus, a palavra do testemunho de Jesus Cristo, o juízo de Deus, né? E assim eles receberam o dom de língua, né? Então eu espero que os irmãos tenham entendido. Vocês só, né, ver o vídeo anterior que fala sobre, né, as línguas de fogo, que é o batismo com fogo, tá? Batismo com Espírito Santo e com fogo, tá bom? Então, assim, Deus abençoe os irmãos, que eu espero que os irmãos tenham entendido. Pode ser batizado com o Espírito Santo e sem o fogo? Pode. Por quê? Você vai receber poder, força para testemunhar do Espírito, para testemunhar de Jesus Cristo, né? E talvez você não receba, assim como vocês imaginam, o dom de língua, mas vai testemunhar da palavra de Deus na sua própria língua. Então, um batismo com o Espírito Santo, né? E com fogo, pode ser batismo com o Espírito Santo com fogo, pode vir sem os dons das línguas. Por quê? Por quê? Porque você pode falar, profetizar na sua própria língua, pode profetizar o juízo de Deus na sua própria língua. Entende, irmãos? Então, espero que os irmãos tenham entendido, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Graça e paz.